Boa tarde, né? Boa noite. Mais uma vez estamos aqui através da videoaula. Mais uma vez eu quero expressar a saudade que eu sinto de estar com vocês. Mas em especial agora nesse momento, nem se as aulas fossem presenciais eu iria poder, porque eu tô com um resfriado, né? Tô só esperando passarem 7 dias para eu poder fazer o teste, né? Se é Covid ou não, eu espero que não. Eu tô só com um leve resfriado mesmo, dor no corpo e um pouco de febre. Espero que não seja nada, que passe rápido. E dizer para vocês que, gente, vocês não estão me procurando nem nos fóruns, nem no WhatsApp. Cadê as dúvidas de vocês? Eu sei que muitos têm. Quando eu estava em sala de aula, vocês tinham dúvidas. Então, vamos lá, vamos interagir. Não me deixem com tanta saudade, tá bom? Hoje nós vamos estudar políticas de atendimento à criança e adolescente, né, e medidas de proteção. Vou fazer o possível e o impossível para que eu consiga concluir medidas de proteção nessa aula. Eu acho que com certeza não vai ser só uma videoaula. Então vamos dar início. Essa parte, gente, é uma parte inicial, que vocês podem até pensar assim, meu Deus, a professora está começando pelo fim. Não. É que para abordar o início de políticas de atendimento, eu preciso começar a falar um pouco de medidas de proteção, certo? Mas lá no nosso ECA, as medidas de proteção vêm depois das políticas de atendimento. Aqui eu fiz um resumão, já falando até de algumas coisas que a gente já estudou. Quem é criança, né? No ECA, criança é de 0 até 12 anos incompleto. Quando a criança comete o ato infracional é quando ela conduz, quando ela comete um crime, como se fosse um adulto, só que como ela é criança, é ato infracional. E como ela vai ser, né, tratada depois disso? Ela vai ser tratada com as medidas de proteção. Ah, professora, as medidas de proteção só vão ser utilizadas quando as crianças cometerem ato infracional? Não. Elas também vão ser utilizadas quando as crianças ou adolescentes estiverem com seus direitos violados ou na iminência de acontecer essa violação desses direitos, certo? Nós vamos encontrar as medidas de proteção no artigo 101, tá bom? O adolescente, quando ele comete o ato infracional, ele não só é submetido às medidas de proteção, como também pode ser submetido às medidas socioeducativas, que está lá no artigo 112. Gente, criança não é submetida a medida socioeducativa, tá? Só adolescente. Quem é o adolescente? De 12 aos 18 anos, tá? As medidas de proteção podem ser cumpridas em órgãos não governamentais e governamentais. Já as medidas socioeducativas, como a internação e a liberdade, aqui faltou completar, eles só podem ser cumpridos em órgãos estatais, em órgãos governamentais, tá bom? Por quê? Porque ela vai mexer com a liberdade de ir e vir da criança e do adolescente, vai restringir. O objetivo das medidas de proteção, através das políticas de atendimento desenvolvidas, é a ressocialização da criança ou do adolescente, fazendo com que ele volte à sua família. Esse é o objetivo principal, certo? Já que a criança não está convivendo bem no âmbito familiar, que ela vá para um local onde ela seja submetida às políticas de atendimento. A família também vai ser submetida a essas políticas de atendimento, ela consiga se ressocializar e ela volte para casa, tá? O artigo 98 contém a motivação para a aplicação das medidas de proteção. E logo, né, como vocês sabem, a gente vai ler aqui todos esses artigos. Não tem como não apresentar os artigos para vocês. Alguns menos importantes a gente vai pulando, mas os mais importantes a gente vai fazendo a leitura, os que mais a gente encontra em concurso. No artigo 101, onde encontramos as medidas de proteção, temos 9 incisos. Do 1 ao 7, as medidas são aplicadas do Conselho Tutelar.
Tá errado aqui, viu, gente? Cuidado. Da 1 à sexta, da 1 à sétima é pelo Conselho Tutelar. Da sétima em diante é pela autoridade judiciária. Qual é a exceção? É que na sétima pode ser feita pelo Conselho Tutelar, certo? A gente vai ver mais quando a gente estiver lendo o artigo. Que é o acolhimento institucional. O Conselho Tutelar pode retirar essa criança, botar numa entidade que acolhe essa criança, certo? Que vai ser uma entidade estatal. E a entidade tem um prazo de 24 horas para comunicar à autoridade judiciária. Ó, gente, cuidado. Aqui é sétimo, tá? Bom, não estou conseguindo riscar. Pronto, aqui é sétimo. Então, ó, do 1 ao sétimo, as medidas são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Do sétimo em diante, pela autoridade judiciária. O Conselho Tutelar só vai atualizar, só vai agir no sétimo. Por exemplo, quando a autoridade judiciária está distante. A gente sabe que existem vários municípios e que só tem uma comarca judiciária. Por exemplo, Piripiri abrange Brasileira. Aí vai que acontece um caso lá em uma violação ou um ato infracional de uma criança. O que é que o Conselho Tutelar faz lá em Brasileira? Na mesma hora ele age, ele pega a criança, coloca numa entidade que faz acolhimento institucional. Essa entidade tem um prazo de 24 horas para comunicar à autoridade judiciária e a autoridade judiciária tomar como é que eu falo? Tomar as atitudes, né, pertinentes ao caso. Então, essa é a exceção, e a exceção está contida no artigo 93. As medidas socioeducativas estão no artigo 112. São advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. A gente viu que semi-liberdade e internação, como elas vão mexer, restringir a liberdade de locomoção, né, do adolescente, ela é cumprida em entidade estatal, certo? E nessas entidades vão ser aplicadas as políticas de atendimento, tá bom? Então vamos começar, né, da política de atendimento, parte especial. Então, a gente já saiu da parte geral do Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos entrando na parte especial. O artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Gente, esses dois nomes são importantíssimos. Ações governamentais e não governamentais de todos os entes da administração, certo? A União, os estados, o Distrito Federal e o município. Esse aqui foi um desenho que eu peguei na internet, se eu não me engano, dessa Unipública, que simboliza bem, né, as políticas sociais básicas, as políticas assistenciais e as políticas especiais vão estar todas interagidas com os órgãos da administração, com os órgãos não governamentais e governamentais, para que se garanta o direito da criança e do adolescente, tá certo? Então, gente, como a gente viu, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais de todos os entes administrativos, né? Todos os entes federados, da União, dos estados, do Distrito Federal e do município. Aqui já é o artigo 87, que são as linhas de ações da política de atendimento. Ah, professora, eu vou ter que decorar? Você vai ter que decorar, mas eu vou ensinar um bizu, porque geralmente cai assim. São linhas de ações com exceção tal, certo? Mais na frente, no artigo 88, as diretrizes. São diretrizes com exceção tal. Então, quais são as linhas de ações? Políticas sociais básicas,
políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitem, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maltratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que no caso seria a Defensoria Pública, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar da criança e do adolescente, aquilo que eu falei para vocês, que quando ele é retirado, essa política de atendimento vai, tanto junto com a criança e com o adolescente, como em conjunto com a família, aplicar determinadas condutas, ensinar, né, e fazer com que exista essa ressocialização e essa família esteja unida de novo. Campanhas de estímulo de acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiência e de grupos de irmãos. Gente, essas campanhas são importantes demais, porque a gente sabe que quem quer adotar um bebê saudável, né? Quer adotar só um, ninguém quer adotar 3 irmãos, ninguém quer adotar uma criança com necessidade especial. É muito difícil você encontrar. Eu já encontrei casos lá no núcleo de prática da pessoa que adota uma criança com necessidade especial, certo? Mas ainda é muito complicado se encontrar isso. E qual é o bizu aqui? Aqui, gente, é política do Estado para com o cidadão. Então, as linhas de ação de política de atendimento são do Estado para com o cidadão, tá bom? Aqui, gente, a gente vai falar das diretrizes da política de atendimento. São diretrizes da política de atendimento. Municipalização do atendimento. É muito mais fácil, né, gente, o município que está perto da sua população agir do que um estado agir no estado inteiro, do que a União, né, a presidência da República agir no Brasil como um todo. Então, a municipalização, que a gente até viu o princípio da municipalização, que é o da descentralização. Então, é muito mais fácil o município agir nesse atendimento, ter conhecimento da necessidade dessa população. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, por meio de organização representativa, segundo leis federais, estaduais e municipais. Criação e manutenção de programas específicos reservada à descentralização política administrativa. Manutenção de fundos nacional, estadual e municipal vinculados aos respectivos conselhos do direito da criança e do adolescente. Esses fundos vêm de quê? Vêm de doações, vêm de pagamento de multa, vêm a pessoa que vai fazer uma transação no juizado, ela pode destinar o dinheiro a um conselho, certo? Do município. A integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional. A integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas de assistência social para efeito de agilização do atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovada inviável, sua colocação em família substituta, que é o caso de ou guarda, ou tutela, ou adoção. Mobilização da opinião pública para indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Aqui, gente,
como é que a gente vai decorar isso aqui? Aqui é do Estado para o Estado, certo? A política do Estado para o Estado. Lá nas linhas era do Estado para o cidadão. E aqui a gente vai sempre observar que começa sempre com um substantivo: municipalização, criação, manutenção, integração, mobilização, certo? Então dá para você matar esse macete na prova, né? E sempre cai, em concurso sempre cai. Gente, aqui eu encontrei também nessa mesma instituição esse mapa mental que é super interessante. Ele demonstra bem direitinho essa integração entre todos os órgãos, entre as políticas, certo? Ó, que vai gerar a proteção integral da criança e do adolescente. Então, é através de toda essa integração que vai formar tipo uma máquina, eles vão estar agindo em conjunto, né? CREAS, polícia, vigilância sanitária, Ministério Público, os conselhos municipais e estaduais da criança e do adolescente, o conselho tutelar, a defensoria pública, a justiça. Então, eles todos vão estar agindo em prol de garantir essa proteção integral da criança e do adolescente. Aqui, gente, a gente vai ver o artigo 89, certo? Que fala da remuneração dos membros do Conselho. Ó, não vamos confundir, tem o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, certo? E tem o Conselho Tutelar, tá bom? São 3 órgãos diferentes. O Conselho Nacional a nível nacional, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente a nível estadual e o Conselho Municipal é a nível do município. E fora isso, no município ainda tem o Conselho Tutelar, tá bom? A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais, Municipais, dos direitos da criança e do adolescente é considerado de interesse público relevante e não será remunerado. Então, gente, eles trabalham por amor, tá? Por amor àquilo que eles fazem. Mas os membros do Conselho Tutelar eles serão remunerados. Tá certo? Esse daqui vocês não vão esquecer, ó. Eles vão agir por amor, certo? Com coraçãozinho, que eles não recebem dinheiro, mas o Conselho Tutelar é remunerado, tá bom? Vamos ao artigo 90, né? As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de 1. Orientação e apoio sociofamiliar. 2. Apoio socioeducativo em meio aberto. 3. Colocação familiar. 4. Acolhimento institucional. 5. Prestações de serviço à comunidade. 6. Liberdade assistida. 7. Semi-liberdade. 8. Internação. Na verdade, de primeiro ao oitavo, né? Do primeiro ao quarto são medidas de proteção, certo? E do quinto ao oitavo são medidas socioeducativas, tá bom? São aplicadas somente a adolescentes. Então, aqui, né, continuando no artigo 90, o parágrafo 1º diz que as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal, certo? Dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, gente, ele vai fazer sua inscrição, né, dos seus programas, a inscrição da entidade e dos programas no Conselho Municipal. Não vão confundir esses conselhos, é no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente.
o qual manterá registro da inscrição e suas alterações, do que fará comunicação. Então, o Conselho Municipal comunicará ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Então, onde é feita a inscrição? No Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho é que vai comunicar ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Vamos pular aqui o artigo 2º, não que vocês não vão ler, né? Mas o artigo 3º, os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no máximo, palavrinha-chave, tá? Porque a pessoa pode dizer, lá na prova do concurso pode vir dizendo que serão reavaliados a cada 2 anos, e é falso, certo? É no máximo, pode ser de ano em ano, pode ser de 6 em 6 meses, certo? Constituindo-se critério para renovação da autorização de funcionamento. 1. Efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado e expedidas pelos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente em todos os níveis. 2. Qualidade e eficiência do trabalho, desenvolvimento atestado pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Então, a qualidade... E esse inciso 2 aqui é muito importante. A qualidade e a eficiência, ela deve ser atestada pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Em se tratando de programa de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Então, quando é que vai ter sucesso? Quando ele consegue voltar para o seio da família, ou quando isso não é possível, quando ele se adapta bem à família substituta, tá bom? Então vamos lá, gente. O artigo 91. Lá nós falamos, no artigo 90, dos programas, certo? Dos programas, tanto das entidades governamentais como das entidades não governamentais. Aqui no artigo 91, nós vamos falar das entidades governamentais, que somente poderão funcionar depois de registrado no Conselho Municipal. Conselho Municipal, não confundam, gente, Conselho Municipal com Conselho Tutelar, tá bom? No Conselho Municipal, ela somente vai poder funcionar depois que ela tiver inscrita no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Parágrafo 1º. Será negado o registro à entidade que não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei, esteja irregularmente constituída, tenha em seus quadros pessoas inidôneas, não se adaptar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedido pelos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente em todos os seus níveis. Parágrafo 2º. O registro terá validade máxima de 4 anos. Gente, cuidado com todos esses artigos que tem esses prazozinhos, tá bom? O registro terá validade, né, de no máximo 4 anos. Se dentro desses 4 anos ele descumprir com alguma dessas coisas aqui que a gente falou do parágrafo 1º, o Conselho Municipal ele pode reavaliar, certo? Antes desses 4 anos. E de 4 em 4 anos, no máximo, será obrigatoriamente reavaliada essa renovação, tá bom?